Oi, pessoal, tudo bom? Me chamo João, já fui aluno aí do laboratório de interface e hoje vim contar um pouco mais como está sendo minha experiência aí no mercado de trabalho e contar um pouco mais da minha história. Então foi um convite aí bem especial da professora Débora, alguém que me inspirou muito nessa carreira, nessa trajetória, e aí vim contar um pouco mais para vocês. Então, falando um pouco mais, né, como foi meu primeiro contato com a área de UX? Foi realmente no laboratório de interface na faculdade. Então, me formei ali em 2020 e um pouco antes disso eu entrei no laboratório, conheci um pouco mais. E eu sempre tive essa curiosidade por tecnologia, né, por, enfim, aplicativos e tal. E aí, quando eu entrei no laboratório, eu percebi que na área de design também era feito interfaces, também era feito toda essa parte do visual, de, né, enfim, de aplicativos, sites, cuidar toda da experiência do usuário. Eu vi ali uma oportunidade de, quem sabe, trabalhar numa área que eu gostasse bastante. Como eu estava num período final já da faculdade, tinha muitas áreas que eu gostava, mas nenhuma me encantava, né? E quando eu cheguei nesse momento, eu percebi, eu acho que é isso mesmo. E aí eu separei ali algumas fotos, então o que a gente fazia no laboratório, né? A gente fazia desde as etapas de pesquisa, pesquisava mais sobre o problema, enfim, fazia ideação, trazia, né, esses protótipos para a realidade, testava com usuários. E aí isso trazia bem como era esse desenvolvimento de interfaces, né? Como a gente podia trazer isso para o dia a dia, resolvendo problemas atuais. Aí no exemplo ao lado foi um aplicativo que a gente estava desenvolvendo para a área de construção. E também deixei algumas fotinhas ali dos primeiros livros que eu li que fizeram gostar ainda mais dessa área. E aí, trazendo um pouco da minha trajetória, né? Durante a faculdade eu estagiei na Complan como designer gráfico, e era aí na incubadora da UFSM mesmo, que ficava essa empresa. E lá era uma empresa de tecnologia. Então, o time de desenvolvimento estava sempre ali na volta, eu sempre, né, do lado dos desenvolvedores, vendo eles desenvolver ali as interfaces, mas não era o meu trabalho. Meu trabalho era ser designer gráfico, criar panfletos, criar artes, enfim. Mas eu sempre dando uma olhada porque no fundo era o que me inspirava, né? Eu sempre dando umas dicas ali de ícones, de como deixar a interface um pouco mais intuitiva. Então tudo que eu aprendia no laboratório eu já ia dando essas dicas para eles. Até que um dia o líder viu, né, que eu tinha essa vocação lá dentro e começou a me colocar mais nas demandas de, enfim, de interface, de desenvolvimento. E aí o marketing foi ficando pro lado. E aí depois de um tempo, né, eu estava nessas duas funções, digamos assim, eu vi uma vaga nessa segunda empresa que se chama Gestão DS como UX designer mesmo, então focado nisso. Aí depois de um tempo eu me senti pronto, fiz ali alguns cursos também, além do curso de desenho industrial, né, fiz uns outros por fora voltados a UX também. E aí enfrentei esse desafio, fiquei durante um ano em Santa Maria também nessa empresa, me desenvolvendo, enfim, conhecendo um pouco mais desse mundo, trabalhando realmente com uma equipe de desenvolvimento um pouco maior. E aí depois de um ano, né, aprendendo ali como júnior, colocando em prática todos os conhecimentos, eu, enfim, cheguei na Van. Foi uma oportunidade que eu tive também, me mudei para Santa Catarina, que é onde eu moro agora. Então, fui morar lá em Brusque, né, trabalhar no escritório da Van, que é o administrativo que eles têm lá. E lá já era uma experiência totalmente diferente, né, mais de 100 colaboradores, enfim, tinha um time de UX maior, a gente conseguia criar demandas incríveis. Até eu trouxe um projeto ali depois para mostrar para vocês. E atualmente estou trabalhando na Senior Sistemas, fico em Blumenau, aqui em Santa Catarina também. Trabalho no time de inovação, então aqui, antes, né, dos produtos irem para frente, a gente pesquisa aqui nessa sala, então faz a inovação, faz bastante pesquisa para ver se realmente é uma nova tecnologia que vai ter aderência ao público, para daí sim poder escalar e vender para o Brasil inteiro. E aí, se fosse para eu trazer aqui um conhecimento do dia a dia que é muito importante, né? O que eu diria? Para a gente focar muito na tríade do sucesso. O que é isso? Então, é a parte do objetivo de negócio, a necessidade do usuário, que é a nossa área, e a viabilidade técnica, que é a parte do desenvolvimento. Então, como é que a gente consegue, né, juntar essas três áreas super importantes
para conseguir levar valor para o cliente. Então a gente não pode só ouvir, né, as dores do usuário, planejar interfaces que solucionem. A gente tem que ter esse meio de campo entre objetivos do negócio para fazer dinheiro também e a viabilidade técnica. Então, se o programador não consegue desenvolver a solução mirabolante que a gente criou, então não tem como ir para frente também, né? Então a gente tem que sempre conversar com essas três áreas e achar a melhor solução. Então não adianta também trazer o que vai ser mais rentável para o negócio e o usuário não vai usar no fim do dia, né? Então por isso que é importante essa comunicação entre as três áreas. E se fosse para trazer ali alguma dica de aprendizado para a gente focar nesse início, seria essa parte, né? Que no dia a dia a gente vê bastante isso. E aí eu trouxe aqui um caso de uso em que a gente realmente usou essa tríade, que foi a gente utilizando a metodologia do Design Sprint, que consiste em pegar as pessoas de diferentes áreas, colocar numa sala, ficar durante 7 dias, né, durante o expediente, trabalhar focados na resolução de um problema específico. Então a gente coloca UX, coloca desenvolvedor, coloca o PO, né, que é a pessoa responsável pela área do produto, coloca numa sala, traz o problema e fala, vamos discutir, vamos debater ideias, e aí tem toda a metodologia descrita, né, do dia 1 ao dia 5, que envolve, no primeiro dia, descobrir mais sobre o problema, no segundo dia a gente valida ideias, no terceiro a gente decide o que vai ser desenvolvido, no quarto dia a gente prototipa uma solução e no quinto dia a gente testa para ver se realmente o usuário está resolvendo o problema dele e se ele vai usar. Então é como se fosse uma maratona mesmo de resolução de problemas, em que a gente fica imerso ali 5 dias, é bem estressante, é bem puxado, mas realmente no final ali sai um resultado esperado. Então aqui nas fotos eu trouxe, né, durante esses dias, a gente ficou numa sala, foi colando nas paredes ali tudo que a gente estava idealizando, votando nas opções mais ideais, então tinha todo esse ponderamento também da parte do negócio, desenvolvedor e UX, e ali no final um pouco do protótipo, como é que foi, né? Então e tem até um livro, né, sobre essa metodologia, tem um livro, enfim, tem vários vídeos também, a Google disponibiliza esse material ali no site deles, que foi desenvolvido até por designers da Google, essa metodologia, e fica a minha dica também. Quem um dia estiver passando aí por um problema que tem que resolver de imediato, tem esse tempo, tem essas pessoas indisponível, pode realizar aqui, vale a pena. E aí eu também trouxe um case de projeto, que foi um dos projetos aí que eu mais me orgulho de ter feito, que eu acredito que deu bastante resultado e que realmente ali resolveu o problema dos usuários e do negócio, né? Esse projeto eu fiz quando eu trabalhava na Van. Então, qual que era o problema, né? A Van é uma loja muito grande, quem já foi em alguma loja e conhece, sabe que são lojas gigantescas, depósitos gigantescos e muitas vendas. Então, quando fazia vendas em e-commerce, enfim, eu via alguma lista de pedidos para separar, né, que já foi comprado, às vezes aquele item é vendido lá no site, uma camiseta azul floral né, com bolsos, um item bem específico. Como é que o colaborador vai achar naquelas montanhas de caixas de estoque, né? Como é que ele vai encontrar de uma maneira ágil, fácil, com os equipamentos que ele tem? Então, uma vantagem dos produtos lá da loja Van é que todas elas têm essa etiqueta no produto, que se chama uma etiqueta RFID, que ela emite um sinal. E aí, através desse coletor aqui, consegue encontrar esse sinal. Mas aí a gente tinha esses dispositivos lá disponíveis, mas ainda não eram usados. Então a nossa proposta de solução foi trazer um aplicativo em que o colaborador pudesse, né, acessar com esses coletores aqui a listagem de produtos. E aí ele ia até o depósito, apontava, né, apontava esse coletor até as caixas e aí o sinal de frequência dele ia aumentando conforme a proximidade. E como trazer isso, né, em uma interface intuitiva para o usuário que ele entenda? Então aqui eu trouxe a nossa solução. Então, como pode ver aqui nessa terceira tela, os produtos mais próximos eles iam indo para cima da lista e mostrando ali o nível de frequência de mais proximidade, né? Então, conforme ele ia passando o coletor, se o produto estivesse perto, ele ia conseguir identificar e ia pensar, ó, como se fosse aquela brincadeira, né? Tá mais quente, tá mais frio. E aí sim, ele ia conseguindo, achava a caixa, aí depois disso ele podia já, né, largar o coletor, pegar a caixa,
abrir, enfim, pegar o produto. E aí outra sacada desse aplicativo também foi trazer tudo em uma única lista, os produtos que ele precisava coletar nesse dia, para que ele não precisasse, né, ficar indo e voltando pela loja atrás dos produtos, como ele fazia normalmente. Em uma única ida, ele pegava todos os produtos e já separava lá na frente, onde era a área de entrega. Então, só aí nos resultados a gente teve o tempo de coleta de produtos que diminuiu, tempo de espera dos clientes, né, que diminuiu também, aumentando a satisfação deles, e a otimização do trabalho dos colaboradores. Então, em vez do colaborador ficar para cima e para baixo pegando um produto de cada vez, ele ia em uma passada só, ele já pegava tudo e o trabalho estava feito. Então, esse foi um trabalho que foi para frente, foi desenvolvido, foi escalado e está aí disponível nas mais de 120 lojas que tem espalhadas pelo Brasil. Foi um trabalho que teve bastante reconhecimento lá dentro. E aí, depois disso, né, atualmente, no que eu estou trabalhando, quais são as áreas que eu acho que no momento fazem mais sentido, tanto para UX quanto para tecnologia. É um assunto que está bem em alta, né, em todo evento que a gente vai de tecnologia, a gente ouve sobre isso, é o assunto que está mais em alta, que é a inteligência artificial. E aí, atualmente, ali na Senior, no laboratório de inovação, a gente está desenvolvendo projetos com inteligência artificial também. Então, é uma área que está muito em alta. E como que a gente está resolvendo, né, esse problema com inteligência artificial dentro dos nossos produtos? Então, a gente disponibiliza normalmente, né, a gente vende um produto de RH para as empresas. Então, empresas grandes precisam de sistema para RH e normalmente é o que a empresa faz, né? Vende esse sistema de RH para as empresas. E aí, onde que a gente conseguiu inserir inteligência artificial nisso? A gente criou uma assistente, que é o que mostra aqui do lado. Então, o usuário que seleciona a especialidade da assistente que ele quer e consegue fazer perguntas. E aí, essa assistente busca em todos os bancos de dados da empresa e consegue unificar e responder de uma vez só para o usuário, né? Então, por exemplo, se a pessoa ali responsável do RH quer perguntar de um funcionário, como que está o desempenho desse funcionário? Aí a inteligência artificial consegue ir no banco de horas, ver como é que ele está, se ele está faltando, se ele está em dia, consegue ver os feedbacks dele, como é que tá os últimos feedbacks, como é que tá os resultados, avaliação de desempenho. Então faz um compilado de todas as informações, né, que normalmente o usuário teria que pegar de várias partes do sistema, faz esse compilado e já traz aqui mastigado para o usuário, né? Então, assim, é uma solução incrível, ele cria gráficos também, cria tabelas, então é realmente ali o diferencial, né? Ele conseguir pegar todos os bancos de dados, todas as bases de dados, né? Do usuário ali e trazer aqui na conversa. Então essa facilidade, essa praticidade é o que está ajudando muitos usuários. Então a gente já conseguiu desenvolver esse produto, testar com usuários, a gente trouxe ali o resultado. Está realmente trazendo muita satisfação. E uma outra parte da inteligência artificial também que está sendo desenvolvido é o Insights. Então, o que, que seria o Insights, né? Normalmente o usuário tem uma tela cheia de gráficos já do sistema, né? Então, padrão, dashboards. E que ele mesmo tem que, né, pensar, olhar, refletir sobre que conclusões ele vai tirar aqui. E aí o Insights vem para mastigar essas informações. Então a gente pode ver aqui do lado, né? Ele abre também uma aba e aí cada cardzinho desse é um insight sobre os gráficos. Então, se eu sou uma pessoa mais leiga, ou sou uma pessoa que está tendo contato pela primeira vez, enfim, ou quero ter essa informação mais direta, eu vejo aqui insights, né? Tudo bem, eu vejo aqui os resultados, mas o que que isso significa, né? O que que isso aqui vai trazer de resultado para minha empresa? Então, nos insights ele já pode trazer, né? Ah, essa informação aqui está um pouco abaixo do esperado, está um pouco abaixo das suas metas, talvez faça isso para melhorar. Ou até, né, se tem alguma lei em vigor, ele pode trazer, ó, caso você não melhore esses índices, você pode receber uma multa por tal lei. E aí tem toda essa integração também. Então, é um, é um produto de inteligência artificial que está trazendo bastante resultado também, porque nem sempre, né, os operadores ali no dia a dia, na correria, com tantos dashboards, conseguem tirar as conclusões que tem que ser tirado, e também é um produto que foi desenvolvido, e aí ele está sendo implementado em cada dashboard e conversado com os times, conversado com os clientes para ver se está atingindo as expectativas.
E como a inteligência artificial, ele também é muito dinâmico, né, então a gente pode aqui, dar o like ou dislike para mostrar que está sendo efetivo ou não as informações, para que ele continue melhorando e trazendo sempre respostas mais úteis para os clientes. Eh, Acho que é isso, gente, dos cases que eu trouxe aqui, do que eu trabalhei nesses últimos 4, 5 anos na área. Então, se for para deixar um recado, meu agradecimento aí a toda a galera da UFSM. Foi um laboratório que me abriu a mente para esse assunto, que era uma área que eu gostava muito, e até hoje eu trabalho com isso, né, então só agradecer a todo esse laboratório, essa experiência que eu tive. E obrigado, deixei meu LinkedIn se alguém quiser me adicionar, e enfim, é isso. Valeu.